não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nós oramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sente-se, por favor. Quero agradecer a Deus, tributar a Ele honra e glória por essa oportunidade. Esse é o nosso terceiro estudo sobre escatologia. Encerraremos na semana que vem, se Deus nos der graça, sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. Hoje estudaremos sobre a ressurreição, um assunto muito importante. Quero agradecer ao Senhor Jesus e também ao nosso pastor presidente. Eu encontrei na entrada do culto, ele acabara de chegar de um compromisso ministerial e disse estar assistindo de casa. Que Deus o abençoe. Sou muito grato pela oportunidade. Muito obrigado. Estamos estudando escatologia. Escatologia é um tanto quanto melindroso. Existem muitos detalhes a serem entendidos. Estamos aqui, quem está acompanhando desde a primeira quinta sabe que nós começamos falando da alma. Começamos falando da existência da alma. Começamos falando de onde surgiu isso tudo e por que estamos falando de escatologia hoje. Então, fazendo um breve resumo de tudo que passamos até aqui, aprendemos no primeiro dia sobre a existência da alma. Que Deus nos criou a sua imagem e semelhança como um ser trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu e você somos corpo, alma e espírito. Aprendemos que o corpo é a parte mais externa, a alma a parte interna, responsável pelas ações. É a alma que chora, é a alma que sofre, é a alma que entristece. Aprendemos também que o espírito é a parte mais interna do homem, que fica escondido atrás da alma. Aprendemos que o corpo é corruptível e que quando nós morrermos, o corpo vai voltar ao pó. Mas tanto o espírito quanto a alma, não. A nossa alma é imortal. E daí advém a luta espiritual de Satanás para levar a nossa alma ao inferno. Cristo morreu para nos dar vida, e vida com abundância. Satanás quer nos levar ao tormento eterno. E por isso existe essa luta ferrenha para que você morra sem Cristo. Então aprendemos sobre a morte. Aprendemos que existem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física, a separação da parte física com a parte espiritual do homem. Como diz, o corpo que volta ao pó. Morte espiritual, quando o homem não conhece a Cristo, ou quando ele o faz deixar conhecer. A morte física, não há muito o que fazer. Todos passaremos por ela, a não ser a geração do arrebatamento da igreja. Morte espiritual, dá para resolver. Quando Jesus chega na vida do homem, o homem sai da morte para a vida. E a terceira morte, morte eterna, que é quando o homem tem a morte física sem Cristo. E ele vai então passar pela morte eterna. Ele vai para um estágio de sofrimento eterno. Dito isto, na aula passada aprendemos sobre o estado intermediário dos mortos. Para onde vão os que dormem? Gosto de falar assim, os que dormem, porque o crente em Cristo, ele nunca morre. Ele dorme, ele descansa. Onde é o estado intermediário? Aprendemos que o estado intermediário não quer falar sobre um purgatório, onde haverá mais uma chance. Não. A chance de salvação do homem é enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. Quando a vida cessa, acabou-se toda a esperança do homem. Aprendemos que no estado intermediário dos mortos, no Antigo Testamento, tanto ímpios quanto salvos, tanto os que criam numa salvação, quanto os que não criam, iam para um lugar chamado Seol, né? E nesse lugar havia 2 compartimentos, o seio de Abraão mais acima, um abismo no meio, o poço do abismo lá embaixo, e do outro lado tinha então o lugar de tormento, que não é o inferno, é o ensaio do inferno.
Então as pessoas que morriam crendo na salvação iam para o seio de Abraão, as que morriam não crendo na salvação ou morriam em seus pecados iam para o lugar de tormento. Cristo veio, Cristo morre no Calvário, seu corpo vai para o sepulcro, a sua alma desce ao Hades no Novo Testamento, e lá no Hades ele então prega aos espíritos, não uma pregação de salvação, não uma pregação evangelística, ele vai lá dar um parecer, e ele vai dizer: o Messias que vocês esperavam, o Messias que os profetas profetizaram, a esperança que havia no coração de vocês por salvação está aqui. Eu sou a esperança, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Filho de Deus. Após pregar aos espíritos que estavam no seio de Abraão, aprendemos que ele prega aos espíritos que estão no lugar de tormento, e a pregação não é de salvação, não é mais uma chance, é uma pregação de juízo. Ele vai até lá e ele diz: vocês não acreditaram nos profetas, vocês não acreditaram na palavra, vocês não acreditaram na esperança, vocês não acreditaram no céu, vocês não acreditaram em Deus, e eu sou o Messias que vocês não acreditaram, mas agora é tarde para vocês. Dali a Bíblia diz que ele leva consigo cativo o cativeiro, ele abre as portas do seio de Abraão, juntamente com o ladrão que estava com ele na cruz, e leva-os para o paraíso, aleluia. E aprendemos ao final da aula passada que no Novo Testamento, quando um crente passa dessa vida, quando há morte física, os anjos o recolhem e os conduzem até o paraíso. E aprendemos que lá as pessoas estão conscientes. Hoje, com a aula de ressurreição, nós vamos entender como essas pessoas vão estar, quando acontecer o arrebatamento da igreja. Aprendemos também que quem está no lugar de tormento e quem hoje no Novo Testamento morre sem Cristo, vai para o lugar de tormento, que continua no mesmo lugar. E essa pessoa que vai para o lugar de tormento, ela está lá consciente. Ela está se lembrando das oportunidades que ela teve de aceitar a Jesus, das oportunidades que ela teve de ter uma vida diferente, das oportunidades que ela teve de ser melhor, de servir verdadeiramente a Cristo, de fazer escolhas diferentes. E eu disse que para mim a maior dor do lugar de tormento, do inferno, do lago de fogo, de tudo isso é a consciência. É a consciência que grita, que briga e diz: eu te avisei, eu te falei, você ouviu a pregação, você ouviu as mensagens, mas você não se converteu. Então as almas, tanto dos salvos quanto dos ímpios, estão aguardando a ressurreição. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, a ressurreição dos mortos. Meu sonho é conseguir chegar na volta de Cristo hoje, para deixar a última aula só sobre arrebatamento, que é um assunto incrível. A ressurreição dos mortos, ela tem uma sequência. Como isso vai acontecer? E é para isso e por isso que nós estamos aqui, que nós cantamos, adoramos. Escatologia é um cerne da nossa fé. Como eu disse na primeira aula, só pode haver esperança cristã onde há escatologia, porque é através da escatologia que eu creio que o Cristo um dia vai me ressuscitar. É através da escatologia que eu creio que eu vou ter uma vida eterna. Porque sem esses fundamentos a nossa fé é vã. Sem esses fundamentos a gente crê no que a maioria diz aí fora: não, o inferno é aqui mesmo, e você faz o que você puder aqui. E já pensou se o inferno fosse assim, irmão? Picanha, açaí, ó, o inferno ia ser muito bom se fosse aqui, mas não é não. Eles estão totalmente equivocados. Então, uma das maiores esperanças do cristão tem que ser a ressurreição. E notem que desde a primeira aula eu não trago muitos termos do original e no hebraico e essa coisa toda, e o ensino todo está sendo embasado no meu livro, Os Mistérios do Tempo do Fim. Na última aula eu vou trazer alguns exemplares se alguém quiser, para não complicar, porque eu ficar falando hebraico, grego e aramaico aqui não ajuda muito para a gente aprender. É melhor quando você vai estudar sozinho em casa, então. Mas a palavra ressurreição, na etimologia correta, significa a união da alma e o espírito com o corpo novamente. Mas não é com qualquer corpo, é com o mesmo corpo. E não é com um corpo da mesma maneira, é um corpo liberto do poder da morte. Glória a Deus, aleluia. Então vou repetir. Então a ressurreição, uma síntese para a gente entender, significa
a nova união da alma e do espírito com o corpo. Não qualquer corpo, não esse corpo da maneira que ele está aí, mas um corpo que foi liberto do poder da morte, aleluia. Um corpo em que a morte não tem mais força e nem poder sobre ele. Existe na Bíblia vários exemplos de ressurreição. Você que é um assíduo leitor da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento nós temos exemplos de ressurreições. No Novo Testamento a gente tem também, e uma das muito conhecidas, Lázaro, 4 dias, e os pregadores gostam de conjecturar Lázaro lá no seio de Abraão, conversando com Abraão, conversando com José, conversando com não sei quem. Daqui a pouco escuta um grito: Lázaro, vem para fora. A porta que não podia abrir, abre, e Abraão dá uma olhada e fala: Lázaro, é você, eu conheço essa voz que está te chamando. E quando essa voz chama, aleluia, é a única hora que alguém é autorizado a sair daqui. Então Lázaro volta, a ressurreição. Só que essas ressurreições que aconteceram durante a Bíblia toda e no Novo Testamento foram almas e espíritos que voltaram para um corpo corruptível e que daqui a pouco morreram novamente. A ressurreição que eu prego a vocês, ensino nessa noite, é a ressurreição que o Cristo nos prometeu, para um corpo incorruptível, para uma vida eterna. Na verdade, dá até para se falar já alguns detalhes disso, a ressurreição para um corpo incorruptível, transformado e glorificado para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Todos os exemplos desses homens que ressuscitaram, eles voltaram e morreram novamente. Mas há uma ressurreição que é superior à morte e que jamais enfrentará a morte novamente. E a Bíblia vai nos falar dessa ressurreição. João, capítulo 5, versículo 25 a seguir, diz o seguinte: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, aleluia, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Tanto ímpios quanto salvos, todos ouvirão a sua voz. Cada um num tempo distinto, que nós vamos aprender agora, mas todos ouvirão a sua voz. Como aprenderemos na aula que vem sobre arrebatamento, que todos dobrarão os joelhos e todos dirão, todos com a sua língua confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Então não importa a religião que a pessoa servia, não importa o demônio que ela acreditava, não importa o quanto ela fazia chacota da sua fé evangélica, um dia ela vai ouvir uma voz a chamando do sepulcro para a ressurreição. Glória a Deus, se esse dia for o dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus, se esse dia for o dia da ressurreição dos santos e dos justos. Mas se for o dia do juízo final, haverá um desespero de alma nessa pessoa. Então vamos continuar. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João 5, 29. João 11, 25 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque tem gente, irmão, eu já vi crente dizer isso, assim, quando Jesus fala eu até acredito, mas essas cartas de Paulo aí, crente, não fez discipulado, né? Está tendo agora, né, toda quarta, discipulado, irmão. E discipulado não é só para quem é novo convertido, não, para a gente também. Com a carteira a cada 5 anos, não dá para ter que fazer uma reciclagem? Então, imagina a fé, imagina a base da nossa fé. Então, se você puder vir nas quarta-feiras aqui, tem discipulado. Ensino abençoado, conduzido pelo departamento aí de evangelismo. Agora, o Cristo está dizendo
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O nosso Deus é um Deus que não erra, não mente. O nosso Deus é um Deus de verdade. E o Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, um dia ele viverá. É nessa esperança que cremos. Vamos continuar. Atos capítulo 24, versículo 14 e 15 diz o seguinte: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver a ressurreição dos mortos, assim dos justos como também dos injustos. E por isso procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, para com os homens. Então a Bíblia é bastante clara em relação à ressurreição. E essa esperança tem que estar viva no nosso coração, porque se a gente perde a esperança da ressurreição, irmão, a gente fica muito terreno. A gente fica pouco espiritual. Note que se seu nível espiritual estiver muito baixo, essa conversa parece utopia para você. Se está achando isso meio loucura, tem que buscar mais a Deus. Tem que elevar o nível espiritual da sua vida. Porque essas coisas aqui tem que incendiar o nosso coração. Crer que um dia Cristo me ressuscitará para a vida eterna tem que incendiar meu coração. Agora, quando a minha vida espiritual está baixa, quando eu estou quase morto espiritual, estou na UTI da espiritualidade, eu escuto algo como isso e fico, mas ressuscitar? E eu já começo a duvidar da minha fé. É por isso que essa base de fé tem que estar alicerçada no seu coração. Cristo nos ressuscitará e por isso estamos aqui o adorando, porque Ele nos fez essa promessa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que cuidar, porque senão a gente fica muito materialista. E não é fácil ensinar escatologia, irmão, não dá ibope. Eu queria estar falando de vitória, falando de morte, e ressurreição, e o Satanás, e o poço do abismo. Não chama muita atenção. Só que se a gente não tiver essas verdades encravadas no nosso coração, não nos adianta as vitórias. Porque para que orar para você ter uma porta de emprego essa semana, se quando a trombeta tocar você não sobe? Para que orar para Deus te dar aquela vitória na causa da justiça, se você nem esperança de arrebatamento tem? Para que orar para Deus te curar dessa enfermidade, se eu falo que Jesus vai ressuscitar o seu corpo, você está aí, para que isso? Bases espirituais precisam ser mais intrínsecas em nós do que qualquer palavra de vitória. Mas agora, entenda, então Jesus prometeu que vai nos ressuscitar. Perfeito. E como se dará essa ressurreição? Como será essa ressurreição? E talvez você está aí olhando, para que aprender isso? Eu precisava só aprender que Jesus salva. Mas eu estou te ensinando isso para testemunho de Jeová não te enganar. Ele bate palma lá, te conta 3 coisinhas e fala, é verdade. O milênio é aqui mesmo, né? Nós já estamos no milênio, é verdade. Não vai ter arrebatamento. Não, ele mostrou para mim na minha Bíblia. Já escutou alguém falar isso? Não, ele veio aqui e mostrou para mim na minha Bíblia. Sabe por que eu estou te ensinando isso, irmão? Com todo o respeito, mas é para o adventista não te enganar. É para ele não sentar com você e te ensinar meias verdades sobre escatologia. É para quando ele sentar lá, porque assim, eles me visitaram uma vez. E nós que evangelizamos, né, eles têm... Eu estive na casa de alguém, numa dessas viagens missionárias, me deixaram na casa de um testemunho de Jeová. E ele tinha na casa dele, eles têm na casa dele mapeada a cidade. E são marcadas todas as casas que eles foram e que receberam eles. E eles têm que ir 3 vezes por ano naquelas casas e acompanhar o progresso do evangelismo. Olha que coisa. E eu acho que eles marcaram a minha casa no mapinha e nunca mais voltaram. Que o dia que ele foi, eu falei, eu queria fazer um estudo bíblico, eu digo, eu gosto. Entra aqui. Aí ele entrou. Ele ficou uns 15 minutos, falou, eu tenho que ir embora. E não quis me estudar, nunca mais. Eu falei, volta aqui quando você quiser. Ele não voltou mais. Então a ideia é que aconteça isso na sua casa. Quando ele sentar, você começar a falar para ele de ressurreição, fala, eu vou para outra casa. Nessa casa aqui tem alguém que conhece a palavra de Deus, tem alguém que não deixa ser levado por nenhum vento de doutrina, tem alguém que tem base de fé. Então, primeiro, a ressurreição se dará num corpo espiritual.
Um corpo totalmente espiritual, nada ligado à carne. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Semeia-se um corpo natural e ressurgirá um corpo espiritual. E até aqui a lei da semeadura vale. Porque quando você lê 2 Coríntios 9, não é só para dinheiro aquilo lá. É para tudo na vida. E olha que bonito. Semeia-se um corpo natural. Ressuscitará um corpo espiritual. Aleluia. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Então, para quem está anotando, 1 Coríntios 15, 44. O que ressuscitará será o corpo. Pois a alma e o espírito, como aprendemos, são imortais. Será o mesmo corpo que dormiu. Porque não tem lógica ser um corpo novo, porque daí não é ressurreição. Será o mesmo corpo que dormiu. 1 Coríntios 15, capítulo 42 até 1 Coríntios 15, versículo 42 até o 44, vai falar sobre isso. Este mesmo corpo que dormiu ressuscitará e será transformado. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos entender sobre essa transformação e glorificação, mas você vê como isso é lindo. Então, o mesmo corpo que dormiu vai ser ressuscitado da sepultura, só que não o corpo natural, um corpo espiritual, que vai ser transformado pelo Senhor Jesus. E o incrível é que, igual ao Gênesis, o Senhor Deus continua pelo poder da palavra criando coisas, porque a Bíblia diz que os mortos ouvirão, e ao ouvir, os corpos serão transformados. Aleluia. Entenda que eu estou lhe dizendo isso para que você tenha a percepção de entender o poder da palavra de Deus. Olha o poder que a palavra do Cristo tem: ressuscitar e transformar o corpo. Aleluia. Essa palavra é poderosa demais, irmão. 1 Coríntios capítulo 15, do 50 ao 53. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Aleluia. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E através de textos como esse, irmão, quando Paulo está escrevendo nem todos dormiremos, que a gente ensina sobre o estado intermediário, porque não é um estado final, é intermediário, para que se volte para a ressurreição. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade, em um corpo glorioso e adaptado para a eternidade. Ressuscitaremos em um corpo transformado, e em seguida seremos glorificados, e logo a gente vai ver como isso acontece. O corpo glorioso não mais poderá se desfazer. Não é como agora que os janeiros vão passando e o nosso corpo vai se desfazendo. A robustez física vai indo embora. E a gente pode lutar de todo jeito, se cuidar de todo jeito, usar toda a medicina disponível. A saúde vai indo embora. Toda a nossa robustez de juventude vai indo embora. Só que esse corpo glorificado, ele não se desfaz mais, ele não envelhece mais. Não há mais rugas, irmão, num corpo, irmã. Não há mais rugas no corpo ressuscitado, glória a Deus. A Bíblia diz que ele não vai mais ficar sujeito ao pecado, nem à doença, e nem a leis naturais. Já deve ter ouvido algum pregador ensinar isso e dizer que você vai estar aqui no Brasil e alguém vai te dizer: olha, Osmar, vai no Japão para mim. E daqui a poucos segundos Osmar está no Japão. Não é preso mais às leis físicas da matéria, nem de Isaac, nem de Newton, nem de nenhum desses grandes cientistas. Cristo nos libertará de tudo isso. Aleluia.
Glória a Deus. A glorificação do corpo é uma certeza tão real quanto a verdade bíblica. Ela também faz das promessas do Senhor, assim como Deus prometeu a ressurreição, o arrebatamento e a nova Jerusalém. Romanos capítulo 8, versículo 29. Se eu vou abrir que eu não anotei. Romanos capítulo 8, versículo 29. Olha que bonito que diz a palavra do Senhor. Capítulo 29, Romanos capítulo 8, 28 até o 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, esses também justificou, e os que justificou, esses também glorificou. Aleluia. Teremos um corpo glorificado. Daqui a pouco vamos aprender qual é a vantagem de ter um corpo glorificado. Então haverão duas ressurreições. Então dá para se dividir ressurreição. A ressurreição dos mortos vai acontecer de duas maneiras. Haverá duas ressurreições. Não sabemos, né, nem o dia e nem a hora da ressurreição. Sabemos que ela se dará no dia do arrebatamento da igreja. Por isso que estamos estudando ressurreição antes de arrebatamento. Então a ressurreição se dará no dia do arrebatamento da igreja. A palavra de Deus nos diz em Daniel capítulo 12, versículo 2. Olha como esse versículo é importante escatologicamente falando. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. Mas nós estamos falando do profeta Daniel, centenas de anos antes do Cristo, e lá a palavra profética desceu na vida daquele homem. E se você ler o livro de Daniel, você vai acompanhar que até o capítulo 6 é um livro histórico. Do capítulo 7 em diante é um livro profético, 100% profético. E note que no capítulo 12 ele está falando sobre a ressurreição dos mortos, no dia do arrebatamento da igreja. Olha que lindo é quando Deus resolve revelar a sua intimidade ou seus desígnios a um homem. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A pergunta é: qual ressurreição você quer enfrentar? Fato, não fugiremos dela. Esse corpo que deitará ao pó ressuscitará um dia, ou para a vida eterna, ou para o sofrimento e desprezo eterno. A pergunta é: qual ressurreição você quer enfrentar? Haverá, no entanto, um período de 1000 anos entre as duas ressurreições, entre a ressurreição do salvo e do não salvo. Calma que daqui a pouco você vai entender melhor. A Bíblia nos revela que haverá uma ordem na ressurreição. Então vamos lá, vamos entender a ordem da ressurreição dos mortos na Bíblia. Então qual é a ordem? A primeira ressurreição, a de Cristo. Glória a Deus. A primeira ressurreição dos mortos, a de Cristo. 1 Coríntios 15, do versículo 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus por essa palavra. Colossenses capítulo 1, versículo 18. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, primeira ressurreição, com o corpo transformado, a de Cristo. Nenhuma das outras teve corpo transformado, muito menos glorificado. A primeira, a de Cristo. Ressuscitou do mesmo corpo. Lembra da aula passada? O estado intermediário. Quem estava aqui na quinta passada?
Olha, bastante gente. Então você lembra, vamos ver se a gente consegue fazer mentalmente um mapinha. Cristo morre no Calvário, seu corpo vai para o sepulcro. Cristo desce, seio de Abraão. Cristo desce, o lugar de tormento. Cristo sobe, pega o seio de Abraão, paraíso. Cristo do paraíso, sua alma e espírito vem de novo para o sepulcro. E ele já ressuscita num corpo transformado. Isso, muito obrigado, muito obrigado. Vocês são uma benção. Ele já ressuscita, quem consegue ver lá? Jesus, paraíso, e depois ele já ressuscita num corpo transformado. Ele fica na terra num corpo transformado, vou dizer de novo, um corpo transformado, mas não glorificado ainda. E nós vamos entender isso daqui a pouco, aonde acontece esse momento da glorificação do corpo. Isso, muito obrigado. Então ali ele vem e ele fica na terra com um corpo transformado, e nós vamos entender agora como é esse corpo. Como será o corpo que receberemos na ressurreição? Então vamos lá. Então a primeira ressurreição é de Cristo, a segunda ressurreição dos que são de Cristo. Oh, glória a Deus. Nada mais justo de que depois do Cristo nós sermos ressuscitados, né? Ou os que morrerem em Cristo serem ressuscitados. 1 Coríntios capítulo 15, 23 diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus por essa palavra. 3, inclui também os crentes mortos no Antigo Testamento. Então, os que são de Cristo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E por último, ou seja, 1000 anos depois, vamos entender esse tempo? Eu fico falando 1000 anos, mas deixa eu explicar esse tempo. Então vamos lá. Cristo vem, não, vamos voltar um pouquinho, a trombeta toca, glória a Deus. Cristo dá ordem através da sua palavra, e os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitam primeiro. Depois os que estivermos vivos são arrebatados. Já vamos fazer tudo certinho, olha que bonito, irmão. A trombeta toca, Cristo dá a palavra de ordem, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Os que estiverem vivos vão ser arrebatados. E no momento do arrebatamento, e o incrível é que o arrebatamento também é no corpo. E assim, um dia eu fui para um debate escatológico, coisa rara de eu participar, mas eu fui. Nos sentamos à banca de pastores, e os pastores ficaram 1h20 debatendo se a gente ia ser arrebatado com roupa ou sem roupa. Entenda, irmão, tem coisa que é irrelevante. Tem coisa que não vale a pena a tua batalha. Há um livro, né, chamado A Arte da Guerra, e o resumo do livro é que o autor ensina assim: tem batalha que não adianta lutar. E a maior arte da guerra é não guerrear, a não ser que seja muito necessário. E quando eu saí do debate, o irmão falou: nossa, o irmão ficou com vergonha, né? Não falou nada. Eu falei: rapaz, 1h20, que diferença faz? Se com roupa ou sem roupa? E daí discutiam, porque receberemos novas vestes, então vamos sem roupa. Mas teremos um corpo transformado primeiro, então tem que... Não, receberemos nova veste, mas receberemos um corpo transformado primeiro. Até as roupas vão ser transformadas, porque essa nova veste é a roupa transformada. Quanta confusão na cabeça dos crentes, né? Nova veste é a roupa transformada. Não, e o novo corpo? Então nós vamos sem roupa, aí transforma o corpo, depois coloca a nova veste. Eu falei: nossa, imagina Jesus vestindo todo mundo. É uma loucura. É desnecessário, irmão. A escatologia ela já é, digamos assim, complicada por si só. A gente não precisa, né, inventar mais coisas para complicar a nossa cabeça. Mas num debate produtivo, uma conversa entre amigos, agora para ensinar eu acho desnecessário. A gente vai sem roupa, a gente vai com roupa. Eu quero ir, irmão, com roupa ou sem roupa. Eu quero que a hora que a trombeta tocar, eu seja arrebatado. Alguém mais quer ser arrebatado também? Glória a Deus por essa palavra. Então, deixa eu começar de novo. A trombeta toca. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, com ou sem roupa. Igual o filme lá que você assistiu, que a roupa ficou ou não. Os que estivermos vivos seremos arrebatados. E aí nos juntaremos com esses que foram ressuscitados e seremos arrebatados no corpo. Agora, irmão, se eu pegar qualquer um de você aqui e puxar muito forte, machuca? Machuca, né? Alguém já te puxou muito forte? Ou você já teve uma batida? Ou você já te empurrou muito forte? Você já joga o pescoço para trás? Já machuca? Já machuca? Imagina o impulso de um puxão da terra para o céu em 1 segundo. Ou milésimo. Imagina isso. Era para o teu corpo desintegrar.
Era para explodir você, já era. Mas no momento do arrebatamento, quando a trombeta toca, enquanto os mortos ressuscitam, seu corpo é transformado. Aleluia. Irmão, consegue imaginar essa sucessão de fatos nessa rapidez? A trombeta toca, os mortos estão ressuscitando do sepulcro e o seu corpo está sendo transformado. Você está assim, naquela rapidez, o seu corpo é transformado. Você estava com a hérnia que gritava, daqui a pouco, naquela rapidez, a dor acaba. E nesse momento que a dor acaba e o corpo é transformado, que se junta com os mortos da ressurreição, nós vamos subir aos ares. Na subida para os ares, ainda com um corpo transformado, mas no encontro do Cristo, a glória que está nele é transmitida para nós, e então nós temos nosso corpo glorificado. Aleluia. Nós vamos continuar a aula aqui, nós vamos entender que o próprio Cristo vai dizer a Maria: ainda não estou pronto, eu tenho que encontrar o meu Pai, porque Cristo está com um corpo transformado, mas ainda não foi glorificado. Agora, quando lá no final ele sobe, depois dos 40 dias, e encontra o Pai no trono, é nesse momento, irmão, eu imagino que coisa linda, literalmente igual esses filmes futuristas que você assiste por aí. Conforme o corpo dele vai entrando na glória, o corpo dele vai sendo glorificado. E como a Bíblia disse, como ele é a primícia, tudo que aconteceu com ele, acontece com nós também. Então, quando nós vamos adentrando a presença dele nos ares, no dia do arrebatamento, o nosso corpo vai sendo glorificado também. Oh, glória a Deus por essa palavra. E aí, nos assentaremos com Cristo, teremos ali o tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras, ficaremos com ele na ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra, por 7 anos, grande tribulação. Uma pena, não vai dar para a gente estudar sobre grande tribulação. Eu dediquei 4 capítulos do meu livro à grande tribulação. Grande tribulação é terrível, irmão. Então, na terra, 7 anos de grande tribulação, enquanto isso, 7 anos de festa no céu, nos ares com o Senhor. E depois desse tempo, Cristo desce para triunfar na batalha do Armagedon. E após isso, começa o milênio. Depois do milênio, aí sim, Satanás é preso durante o milênio. Depois do milênio, Satanás é solto por um pouquinho de tempo, e só então os que morreram sem Cristo vão ser ressuscitados. E lembra que eu brinquei na primeira aula que tem um pregador amigo que diz: morreu, abriu o olho de novo no corpo, viu um trono branco, acabou. Então os que morreram sem Cristo ressuscitarão para o juízo final, que, como eu já ensinei, não é um juízo para defesa, não é um juízo para mais uma chance. Porque tem gente que diz: não, no juízo final eu vou dar um jeito. Não tem jeito. O juízo final é para dizer por que você foi condenado. Então essa é a sucessão de acontecimentos dos fatos. Então, por último, ou seja, 1000 anos depois da primeira ressurreição, ressuscitarão os não salvos para a condenação eterna. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a ressurreição. Então, entre a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos ímpios, acontece esse espaço de 1000 anos. Então, o que a gente precisa entender? Depois que acontece isso, durante esse espaço, acontece ainda algumas ressurreições, 2 ressurreições, antes da ressurreição dos ímpios. A primeira é a ressurreição dos mártires, ou melhor, a ressurreição das 2 testemunhas. A Bíblia diz que durante a grande tribulação aqui na terra, haverão 2 testemunhas que vão começar a pregar, e o anticristo, a besta e o falso profeta vão matar elas, e lá no meio da grande tribulação, 3 dias depois de ficar morto em praça pública, eles vão ressuscitar. Vão ressuscitar, todo mundo vai ver na terra, e eles vão ser levados então aos céus. Isso que vai fazer com que milhares de pessoas sejam salvas na grande tribulação. Mas só para você entender isso, Apocalipse capítulo 11 vai dizer o seguinte, capítulo 11, versículo 7 a seguir: e quando acabarem o seu testemunho, ou seja, a sua pregação, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Irmão, lembra quem é a besta que sobe do abismo? Se alguém falar o nome, eu dou até um livro de presente.
Você já ganhou o livro, você não vale. Mais um. Isso mesmo, aprendemos na aula passada que a besta que sobe do abismo é Apolion ou Abaddon, tem até nome. Viu como para você entender o Apocalipse você tem que vir da sucessão de fatos? Porque senão eu falo besta que sobe do abismo, você fica besta do abismo. Mas na aula passada a gente aprendeu o poço do abismo, abaixo do lugar de tormento, e ali tem um chefe, Apolion ou Abaddon. Então a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e pôs sobre eles os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos todos viram. E tem coisa, irmão, que não dá para a gente trazer aqui, é muito tempo. Tipo, quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? E aí alguém diz, não, é Moisés e Elias. Não, Moisés não dá, que Moisés já morreu. Então é Enoque e Elias, porque os 2 não morreram, os 2 foram levados para o céu, e agora eles voltam para cá. Mas também pode ser 2 pessoas distintas, porque a gente acredita que se fosse Enoque, Elias ou Moisés, por que não colocar o nome deles aqui? Figuras tão influentes no Evangelho, tão influentes na palavra. Então talvez 2 irmãos, que nem se atentaram a colocar o nome, porque eles não tinham talvez um nome tão expressivo, mas foram escolhidos para uma grande responsabilidade. Amém? E depois disso haverá então a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Lembra que na grande tribulação não tem mais salvação pela graça? Aproveita, irmão. Ei, aproveita. Você não tem que fazer nada, é só dizer: Jesus Cristo me salvou. Eu creio no sacrifício do Calvário. Jesus Cristo é o meu Senhor. E será salvo. Ele já pagou o preço. Colossenses diz que ele cravou o extrato de dívida. Agora, na grande tribulação não tem jeito. É sangue, irmão. Você vai ter que dar a vida. Não tem jeito. A morte clama por sangue. Então, na grande tribulação, aqueles que não negarem, mas é difícil demais, irmão. Só para você entender, grande tribulação não compra e não vende se não tiver a marca. Aí já é difícil. Mas como é que não marca? Eu não vou marcar que eu sou crente. Você é crente agora. Quero ver a hora que seu filho estiver morrendo de fome. E olhar para você e falar: pai, eu queria leite. Amor, faz 3 dias que nosso filho não mama. Mas eu não posso, senão vai me marcar. Como é que nós vamos comprar leite? Quando cortar a água, a luz da casa, ninguém quiser vender comida, ninguém quiser colocar combustível no... O que você vai ficar fazendo aí sem a marca? Porque falar é fácil, irmão. Eu sou crente, eu morro por Jesus. Espera aí. Será? Irmão, eu quero ser salvo pela graça. Na grande tribulação eu não passo, não. É 2, vamos lá também. Alguém mais quer ser salvo pela graça? Porque parecia que você... Parece que você ia bater no peito e dizer: se eu ficar, eu sou salvo. Meu Deus, irmão. Não. Tá, tudo bem. Então tá, você não vai ser marcado, você vai plantar uma horta. E vai viver do que você plantar no meio do mato. Tudo bem, aí eles acham você. Aí começa a cortar a mão da sua esposa. E dizer assim: nega o Cristo. E você vê alguém cortando a pessoa que você mais ama em pedaços. Eu estou dando um exemplo raso para não te escandalizar. A grande tribulação, os que forem salvos na grande tribulação, por isso que são chamados de mártires, porque eles realmente mostraram que acreditavam no Cristo. Porque, irmão, salvação sem a graça é desesperador só de imaginar. Deixa eu correr que o nosso tempo não espera. Apocalipse 20, capítulo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Cristo. Vocês acham que esse pessoal do Estado Islâmico, essa coisa toda, que coloca os crentes no vídeo e corta o pescoço, vocês acham que eles fazem aquilo do nada? A palavra já diz que eles iam fazer aquilo. Esses vídeos terríveis que a gente vê, os missionários, agora Afeganistão, uma desgraça. Milhares de crentes sendo degolados. Mas nesse dia, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta,
nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram reinando com Cristo durante 1000 anos. Então esses salvos que vão ressuscitar aqui, os mártires, também viverão no milênio. Irmão, só para constar, o teu cartão de crédito não é a marca da besta. Amém, irmão? Glória a Deus. O código de barra do produto não é a marca da besta. Nem se virar de ponta cabeça, nem se virar de novo, não dá a marca da besta. Não é a marca da besta. Tem por aí até um chip medicinal que as pessoas colocam e tal, para não morrer. Não é a marca da besta, irmão. Você tem que estar na grande tribulação para ser marcado com a marca da besta. Então para de escutar esses áudiozinhos de WhatsApp. Esses vídeos, não mande isso para os outros, não manda no grupo da igreja, por favor. Por favor. A partir de hoje você não manda mais. Estão marcando, você vê a notícia, estão marcando as pessoas, só se a igreja... Aí você dá uma olhada em volta, se não tiver mais crente, você ficou. Aí você não marca não. Tá bom? Aí você não marca. Agora, enquanto a igreja do Cristo estiver aqui, o Cristo não vai expor a sua noiva a esse algoz. O Cristo não vai expor a sua noiva a esse algoz. A igreja não passará e não será marcada pela marca da besta. Estaremos sentados na ceia das bodas do Cordeiro quando isso acontecer na terra. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Aleluia. Então pode comprar no crédito, no débito. Tá bom? Chip. De boa, não tem problema. Não, irmão, é verdade. A gente que tem cultura assembleiana, tem muitos irmãos que até hoje pede para alguém no banco porque não quer pegar no chip. O celular depois que vem, então é uma loucura. E a gente foi ensinado assim, e vem, mas fica tranquilo, não é não. Então, a gente pode dividir a ressurreição em duas partes. Vamos lembrar, só para a gente assimilar. A primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, glória a Deus. E a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. A primeira ressurreição, o primeiro foi Cristo, depois os de Cristo e depois os que morreram em Cristo. Depois haverá a ressurreição dos mártires da grande tribulação e das duas testemunhas. Após isso, após 1000 anos, haverá a ressurreição dos que morreram sem Cristo. Amém? Então, como se dará a ressurreição dos salvos? Ela acontecerá no arrebatamento da igreja, será de todos os salvos desde Adão, e a ressurreição é a manifestação do poder de Deus. E quem opera a ressurreição? O operador, quem faz isso? Através da palavra. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 11. Obrigado. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, e se o Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus e habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Por isso que é interessante aprender sobre a existência da alma. Você está entendendo? Você consegue conectar os assuntos? Eu aprendo sobre a existência da alma. Eu aprendo que eu tenho alma e espírito. E eu aprendo que o meu espírito só se comunica com Deus quando o Espírito de Deus vem morar dentro de mim. E quando o Espírito de Deus vem morar dentro de mim, isso me garante a ressurreição. Aleluia. Por quê? Porque é através do Espírito que em nós habita, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, o Espírito de Deus, que vamos ser ressuscitados por Cristo. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu vou pausar aqui, mandar um abraço para todos os irmãos que estão assistindo pela internet e vou pedir para vocês, na semana que vem, tragam perguntas. E daí eu deixo o finalzinho só para responder pergunta e dúvida e faço uma aula mais abreviada. A pergunta da internet, ela quer saber quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Como eu disse, alguns acreditam Elias ou Moisés, Elias e Moisés. Alguns acreditam Enoque e Elias. Por que não Elias e Moisés? Porque Moisés já morreu
e daí quebra-se um princípio, então acredita que é Enoque e Elias, e aí não tem muito problema teológico em acreditar nisso, mas também acredita-se que possa ser simplesmente dois irmãos distintos, porque se fosse Enoque e Elias, por que não colocar o nome no livro? Por que chamar de duas testemunhas? Então dar-se a entender que não era alguém com tanta expressividade, não colocaram o nome, tipo, a mulher do fluxo de sangue. Se fosse uma mulher rica, ou a mulher de Pôncio Pilatos, ou não sei quem, tinha um nome, mas era só uma mulher, então não tem nem nome. Então aqui não tem nome, pode ser só dois irmãos distintos, mas isso, a certeza disso, nós só vamos descobrir naquele grande dia. Amém? Vamos continuar a ressurreição dos santos? Será em um corpo espiritual, próprio para ver o Senhor. Um corpo glorioso, imortal e incorruptível, ou seja, livre de enfermidade, dor, velhice, cansaço e morte. Agora, olha que bonito, irmão, e aqui começa a ficar bonito, eu vou ter que encerrar aqui. Será um corpo reconhecível. Eu verei o Senhor, pastor João Dark, naquele dia, e eu lhe reconheci lá, e eu quero lhe dizer, valeu a pena, pastor João Dark. Glória a Deus, glória a Deus. As perguntas eu vou levá-las para casa, porque durante a aula não dá para responder. Então vamos lá. Um corpo reconhecível, qual é a base bíblica? Disse-lhe Jesus, Maria, João capítulo 20, versículo 16, para quem está anotando. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se disse, Mestre. Maria, e ela, claro, ela conhecia aquela voz. E quando ela se vira, ela olha para ele, ela o reconhece, e ela o chama Mestre. Então, um corpo reconhecível. Eu vou lhe reconhecer lá, presbítero Denilson, eu vou lhe falar. Glória a Deus por essa palavra, aleluia. Oh, aleluia. Será um corpo que terá domínio sobre a matéria. Lembra que Cristo é a primícia, amém? Então, quando diz que é a primícia, Cristo é a base. Então, da maneira que o Cristo foi ressurreto, nós seremos também. Então, João, quando vai escrever sobre isso, ele está ditando a base sobre ressurreição. João capítulo 20, versículo 19 e 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando as portas fechadas, onde os discípulos estavam, e se tinham se ajuntado, chegou Jesus e se colocou no meio deles e disse, a paz do Senhor. Eu amo pregar esse texto, eu prego que Jesus chegou bravo, irmão. Jesus chegou bravo demais, porque Tomé está lá, eu não acredito, mas rapaz, nós viu ele no caminho de Emaús, eu não acredito, e Maria falou, e Pedro falou, e João falou, eu só acredito se eu tocar. Jesus nem bateu na porta. Porque se tem uma coisa que Jesus abomina, irmão, é incredulidade. Ainda mais num crente pentecostal igual você. Você quer deixar o Cristo triste? É olhar para o céu e dizer, eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Esse milagre não vai acontecer. Agora, a incredulidade deixa Deus triste. Por quê? É princípio. Sem fé é impossível agradar a... Uma pessoa que não está alegre ou não está agradada, ela está triste. Então, quando eu não tenho fé, eu entristeço a Deus. A minha falta de fé entristece a Deus. E eu posso dizer até que ele chega é bravo. Jesus está bravo, que ele chega à porta e estando as portas fechadas, Jesus apareceu no meio deles. Deu a paz do Senhor e já meteu a mão na cara do Tomé. Coloca a mão aqui. E já diz também, bem-aventurados que não viram e creram. Glória a Deus por essa palavra, aleluia. Glória a Deus. Será em um corpo real. Lucas capítulo 24. Então assim, irmão, não é o filminho do Caçador de Fantasmas. Esse aí quase todo mundo assistiu, né? Não é aquela coisa do lençol. Não. Não é espírito de filme. Não. É um corpo real. Lucas 24, versículo 36. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz do Senhor. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que tem esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Glória a Deus por essa palavra.
apalpai-me e vede, pois, que o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho que dar um glória a Deus quando eu leio, não tem carne nem ossos, porque o Cristo aqui tem carne e osso, mas o sangue ficou no Calvário. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado no Calvário. Pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes, eu tenho. E você consegue imaginar, irmão? Porque quando você lê a Bíblia, você tem que imaginar. Você consegue imaginar Cristo terminando de falar, e eu tenho certeza, Pedro é difícil de lidar, Pedro é o primeiro. Rapaz, é de verdade. João, vem cá. Deixa eu deitar aqui, que aqui eu conheço. É o mesmo peito que eu deitava. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E dizendo-lhe isso, mostrou as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse, tendes aqui. Aí ele percebeu que ainda assim, tocando, eles estavam tão alegres, eles não acreditavam. Aí Jesus falou, você tem alguma coisa para comer aí? Porque Jesus era crente, irmão. E crente come. Você tem alguma coisa para comer aí? Tem. E aí a Bíblia diz, então lhes apresentaram um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Irmã, já pensou que benção, irmão? Corpo transformado que come e não engorda. Oh, glória a Deus, aleluia. Era para eu ter glorificado de pé, irmãs. Come e não engorda, oh, glória a Deus. Receberemos um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor. Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Glória a Deus. Seremos como os anjos. E aqui é um detalhe que você tem que aprender. Nós não seremos anjos, não tem nada a ver. Seremos como os anjos. Como os anjos que em comparação da matéria. Lembra que lá na batalha, de quando Israel foi cercada, um anjo matou 185 mil soldados? Um anjo, irmão. E a Bíblia diz que nós seremos como os anjos. E reinaremos com Cristo no milênio. Glória a Deus. Porque seremos como os anjos, não haverá procriação nessa época. Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Não serão anjos, serão como. Ficaremos com o Senhor para sempre. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Vai dizer que ficaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então o Cristo é a primícia dos que dormem. E como vai ser a ressurreição dos ímpios? Será também literal. Eles vão ressuscitar no corpo que deitou a sepultura, o mesmo corpo. Estarão diante do trono para receberem a sentença de condenação. E eu acho que eu não vou fazer a leitura, mas quem quiser anotar, Apocalipse 20, versículo 12 até o 15. Você pode ler. Então entenda. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, entenda, qual a diferença do ímpio e do justo? O justo recebe um corpo, ressuscita num corpo transformado, e esse corpo é glorificado, para que não seja mais preso à dor, angústia, sofrimento, essas coisas. O ímpio ressuscita, olha só, presta atenção, o ímpio ressuscita num corpo transformado também. Só que o corpo do ímpio, quando chega na presença de Deus, não é glorificado. Então ele tem um corpo que não deteriora, mas sente a dor. Não se destrói, mas sente angústia. Não se acaba, mas se desespera. E a glorificação faz toda a diferença nesse momento. Porque quem se apresenta diante de Deus, no trono do juízo final, não tem o corpo glorificado, tem o corpo transformado para a condenação eterna. É um corpo que vai ser jogado dentro do lago de fogo e vai sentir o ardor da chama, mas não vai se consumir. É desesperador. Será um corpo sem glória e para desprezo, como li em Daniel.
um corpo que não pode ser aniquilado, será julgado por suas obras, por não ter aceitado a Cristo. Um corpo que vai sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre. Eu vou fazer essa leitura. Marcos capítulo 9, versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corta ela. Melhor é para ti entrar na vida eterna aleijado do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta. É melhor entrar coxo na vida eterna do que com os dois pés ser lançado no inferno, onde o fogo nunca apaga, onde o bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, faça o mesmo. Melhor para ti entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo dois olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre, onde o fogo nunca apaga. Essa é a segunda morte. Então, a comparação entre o corpo mortal e o corpo remido e glorificado: o corpo mortal é desonroso, fraco, natural, a imagem de Adão, e não herdará o reino de Deus, além de ser corruptível, ou seja, se desfazer, e além de morrer. Agora, o corpo que vai ser ressuscitado e é glorioso, ele é santo, é um corpo poderoso, não sujeito a limitações, é um corpo espiritual que vai se adaptar ao céu. Em vez de ser a imagem de Adão, é a imagem do Cristo, herdará o reino de Deus, é incorruptível, ou seja, não se desfaz, e graças a Deus é imortal. Aleluia. Você pode anotar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 e 57. Fica de pé comigo, nós vamos encerrar com a leitura. 1 Tessalonicenses. Isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Portanto, meus irmãos, consolai uns aos outros com essas palavras. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, eu sou muito grato, quero só fazer uma oração com você. Na semana que vem, nós encerraremos com a volta de Cristo e o arrebatamento. Tragam perguntas e a gente faz um finalzinho com perguntas e respostas. Deus, em nome de Jesus, eu te dou graça por esses dias aqui. Deus abençoe o nosso pastor em sua casa nesse momento. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, Pai, dando esse ensino. Senhor, obrigado porque o Senhor vai me ressuscitar, Pai, no dia do arrebatamento. E se até lá, Pai, eu não passar pela morte física, serei arrebatado e encontrarei com o Senhor nos ares. Que bom saber que eu encontrarei os meus avós, Pai, que eu encontrarei gente que eu tanto amei e que eu perdi no meio da caminhada. Obrigado, Senhor, por ter me garantido a ressurreição. E ainda bem que o meu corpo não vai ser ressuscitado para juízo, mas vai ser ressuscitado para a vida eterna. Pai, como a tua palavra diz, que eu tenha sabedoria para quando o irmão estiver triste ou fraco na fé, eu dizer para ele: continua firme, vai valer a pena. Cristo nos ressuscitará, Cristo nos arrebatará, e Ele está preparando o céu para nós. Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Irmão Romening, me agradecer ao nosso pastor que nos convocou para estar aqui. Ele chegou um pouquinho atrasado aí, não pôde estar aqui, mas que Deus abençoe também. Deus abençoe a igreja e continue vindo nos cultos de ensino. Queria chamar aqui o pastor João, ainda essa a bênção apostólica, isso? Já oramos, A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós, e que todo o povo de Deus diga bem alto: amém.